Esse vídeo é uma chamada para as pessoas perfeccionistas viverem uma vida mais leve, serem um pouco mais justas, mais espontâneas, se aceitarem um pouco mais, até mesmo ser um pouco mais positiva. Meu nome é Erika, sou psicóloga, estou fazendo alguns vídeos relacionados a esse assunto no canal. Se você ainda não viu os outros vídeos, vai lá no perfil, curta, compartilha, deixa um comentário se você gostar. Não se esqueça de se inscrever e me seguir também nas redes sociais, que também falam um pouquinho sobre esse assunto por lá. Cansativo, né? Ser perfeccionista. Sei muito bem como é viver no dia a dia com essa pressão constante, esse julgamento constante, a ansiedade, a culpa, a frustração, as preocupações diárias. Portanto, esse vídeo é para que você possa conseguir tirar um pouquinho isso das suas costas e viver uma vida mais tranquila. Apesar do perfeccionismo ter esse lado positivo mesmo, que é uma qualidade de te impulsionar, fazer você buscar a melhor qualidade dos seus projetos, ele também tem um peso muito grande muitas vezes. Na psicologia, a gente fala que tem esses dois lados do perfeccionismo: o adaptativo e o mal adaptativo, ou seja, aquele que mais te ajuda e aquele que mais te atrapalha, mais te prejudica. Quais que são as semelhanças e as diferenças entre esses dois lados? Ambos vão ter essa característica de colocar padrões muito altos como referência, um padrão de excelência. Só que o perfeccionismo que mais te atrapalha, que mais te prejudica, ele também vem com medo intenso de errar, com medo também do julgamento das outras pessoas sobre si e seus trabalhos. Geralmente é um perfeccionismo que te puxa para um lado mais negativo, você não se sente contente com as coisas que você faz. Já o perfeccionismo adaptativo, aquele que mais te ajuda, também tem esse alto padrão, só que a pessoa não se preocupa tanto com o medo de errar. Ela tem um olhar um pouquinho mais acalentoso para o erro. Ela consegue acolher, consegue se permitir errar e focar no progresso, não só no resultado. A gente ainda percebe que a pessoa que está mais conectada com o perfeccionismo que ajuda, ela é uma pessoa mais confiante. Ela utiliza aqueles projetos, aquele perfeccionismo como um retroalimentador da autoestima positiva. Já o perfeccionismo que atrapalha, a pessoa tende a uma baixa autoestima, porque é tanta crítica, tanta foco no negativo, que a pessoa acaba se autodepreciando. E claro que não é só isso, a gente vê que as pessoas perfeccionistas, elas têm um modo de ser perfeccionista. O que isso quer dizer? Que não é só em um projeto pontual que o perfeccionismo vai atuar. É um perfeccionismo que atua diariamente com ela em várias situações. Nas atividades de casa, na relação dela com ela mesma. É um constante pensamento e uma avaliação sobre o que fez, sobre o que pensou, sobre o que sentiu. Atua também nos trabalhos, nas outras pessoas. Então a gente vê que é um perfeccionismo que está incorporado no modo de ser dela mesma. Então eu vou dar alguns exemplos desses aspectos da pessoa perfeccionista para você até refletir como é que está esse teu perfeccionismo, se ele atua para um lado mais positivo ou negativo. Quando a gente está conectado com esse lado mais negativo, as pessoas geralmente apresentam dificuldade de receber elogios, tendem para um comportamento 8 ou 80, ou se não é perfeito, não vale a pena fazer, tendendo até à procrastinação. São pessoas que facilmente se julgam ou se rotulam, então, sou burra, sou uma inútil, sou incompetente. Tem muita dificuldade em flexibilizar um pouco seus padrões, fazer de modo diferente daquilo que estão acostumadas, não só consigo mesma, mas com outras pessoas, o que vai acarretar na dificuldade de delegar tarefas, por exemplo. Pessoas que dificilmente ficam satisfeitas com as coisas que faz. Pessoas que se culpam muito, tem essa tendência a pegar uma responsabilidade maior. Se acontecer uma coisa negativa, ela já automaticamente já pensa que ela fez alguma coisa errada e logo vem uma culpa grande. Muitas vezes são pessoas que têm dificuldade em aceitar as próprias emoções, porque não combina, ser espontâneo com a perfeição. Pessoas com ansiedade, porque o sistema de alerta está ligado o tempo todo para não cometer erros, para alcançar aqueles padrões altos. Esses e muitos outros comportamentos e emoções que a pessoa tem. Então a gente percebe que é um modo até um pouco duro de se tratar, um modo injusto. Só que como está tão naturalizado, as pessoas nem percebem muitas vezes. E o que a gente vê muitas vezes é que o perfeccionismo, de certa maneira, é como se fosse um mecanismo de defesa, uma compensação, um funcionamento que foi criado para a pessoa tentar, de alguma forma, ser aceita, ser amada, ser reconhecida. E isso tem muito a ver com a história de vida dela, Tem vários aspectos que podem influenciar no surgimento do perfeccionismo.
a pessoa pode ter sido criada com pais que eram perfeccionistas eles mesmos. E ela pegou aquilo como modelo e se cristalizou naquele modelo. Ou ainda, os pais poderiam ser muito críticos com ela. Então ela nasceu e se desenvolveu já em um ambiente que exigia muito dela. Ainda pode ter se desenvolvido um meio que faltou carinho, apoio, validação. E ela viu que nos momentos de conquista eram momentos que ela tinha atenção. Pode ter a ver com a personalidade dela, ou ainda que ela viu que a sociedade valoriza, altos desempenhos. Então, como eu falei, vão ser vários aspectos que vão depender muito da história de vida de cada um. Mas que a gente sabe que isso que eu citei, por exemplo, tem muita influência. Mas, no final, isso acaba sendo muito pesado. É como se a pessoa ficasse tentando provar o valor dela a todo tempo através da perfeição. E eu tô aqui para te falar que você não precisa fazer isso dessa maneira. Tem outros jeitos de a gente se valorizar sem que seja tão custoso. Claro que é importante você manter a qualidade dos projetos que são importantes para você, gastar de fato uma energia naquilo que importa. Mas é saber que, mesmo gastando essa energia ali, você pode errar, você pode focar no progresso, você pode ser espontâneo, você não precisa ser tudo tão rígido para as coisas darem certo, né? Então, um dos meus recados é saber que você tem valor para além das coisas perfeitas que você faz, para além daquilo que você oferece às outras pessoas. Você tem valor pela sua personalidade, pelo jeito que você vê o mundo, pelas coisas que você gosta, pelas brincadeiras que você faz, o jeito que você pensa as coisas do dia a dia. Então, o teu valor está muito além de fazer algo perfeito. É entender que você não precisa ser perfeito para ser bom o suficiente. Então, talvez é mudar um pouco a perspectiva sobre você. É ver que você não precisa fazer mais projetos ou projetos mais perfeitos ainda. Mas se permitir ver que o que você já faz já é bom o suficiente, sim. É interiorizar cada vez mais que você não precisa dessa perfeição para ser amado. Que as pessoas certas, elas vão te aceitar e vão te amar do jeito que você é. Então, que tal se acolher um pouco mais, aceitar um pouco mais sua espontaneidade, ser mais gentil consigo mesmo, aceitar esse seu lado humano, abraçar essa humanidade e ainda ver beleza na imperfeição. E só o fato de você querer fazer isso já diz muito sobre ti e o modo como você vai quebrar aos poucos esse perfeccionismo. Um dos primeiros passos para que você consiga fazer isso no dia a dia é você se tratar bem. Sabe essa voz que a gente tem com nós mesmos, que a gente vive conversando, esse diálogo interno? Preste atenção nisso. Tente falar consigo mesmo como você falaria a alguém muito querido por ti. Pode ser um amigo, um familiar. Se meu amigo ou familiar estivesse passando nessa situação, o que eu falaria para ele? O que eu cobraria dele? Como eu ia acolher ele? E pode ser em relação aos afazeres da casa, do trabalho, em relação a si mesmo, pode ser em qualquer situação. Geralmente a gente tem essa tendência, a ser mais gentil com os outros do que com nós mesmos. Mas está na hora de você pegar essa gentileza para si. Talvez seja o mínimo que você possa fazer para você mesmo, se tratar de forma justa. E claro que não é uma coisa fácil de mudar, imagine. Foram anos desenvolvendo esse perfeccionismo até agora. Não vai ser do dia para a noite que isso vai se desconstruir. Mas esses primeiros passinhos são bem importantes. E claro, a terapia também é uma ferramenta essencial para que você consiga mudar tudo isso. Consiga entender de onde vem, por que se mantém e como fazer para fazer diferente. É um processo que exige energia, ele não vai ser desconstruído do nada. Você precisa olhar, precisa tentar, precisa repensar, mas é um processo que vale muito a pena. Então fica o meu desafio para vocês, quem sabe você possa começar hoje mesmo, prestando atenção em como você trata. Se precisarem da minha ajuda, contem comigo. Fiquem bem. Até!